Em Mateus 18, o Senhor me revela que posso precisar ser repreendido por um irmão e que, quando esse irmão se aproximar, caso me recuse a dar atenção ao que ele diz, talvez cheguemos ao ponto em que o testemunho da igreja como um todo necessite ser invocado a fim de me levar a enxergar meu erro. Ou, claro, a situação pode ser revertida e meu irmão figurar como ofensor. A ideia se apresenta de imediato: que despropósito um pecador disciplinar outro. Se nos cabe participar de alguma forma desse ministério de correção, jamais pode ser com base em nossa superioridade em relação àqueles com os quais procuramos lidar. Eles e nós pecamos igual, e nossa esperança ao abordá-los é que lhes seja revelada por Deus a mesma graça a nós demonstrada. Imagine que, no exemplo dado, você agora é a parte ofendida, e também a pessoa escolhida para lidar com o ofensor. Como pretende fazer isso? Explodir e descarregar sua raiva em cima dele equivalerá a tratá-lo como inimigo, distante de você. Mas apenas perdoá-lo e ignorar o incidente todo não os levará a melhores resultados. Em vez disso, você está se comportando como se ele fosse um estranho, alguém inferior. Assim, sempre que o ofensor o vê, ele se lembra do mal que fez a você, e sempre que você o vê, lembra-se de como foi magnânimo ao perdoá-lo. Nada disso. Ele é um irmão, e sua atitude deve ser do irmão que lida com o outro. Você deveria tratar a questão como se a ofensa tivesse sido cometida contra outra pessoa qualquer. Lidar com a situação como se você fosse um terceiro personagem da história, como, por exemplo, o irmão que pode ser chamado a ajudar posteriormente, se necessário. O Senhor anuncia com muita clareza qual deve ser seu objetivo ao agir assim. O objetivo não é ganhar a discussão, mas ouvir o "você ganhou o seu irmão", Mateus 18:15, Nova Almeida atualizada. Precisamos entender que essa cláusula cobre o incidente inteiro, lógico. O que significa dizer que, se seu irmão não reage e você se vê obrigado a levar mais 2 ou 3 como testemunhas ao procurá-lo outra vez, sua atitude não deve ser diferente em nada. O objetivo continua sendo não fazer uma acusação, mas procurar ganhar um irmão. No caso extremo em que a igreja inteira precise ser convidada a intervir, mesmo assim não deve haver nenhuma mudança de propósito. O alvo da disciplina continua sendo a restauração do irmão. Até alguém mais avançado espiritualmente que outro não ousa assumir a posição de "sou melhor que você", colocando-se em um nível superior para corrigir quem lhe é inferior. Vocês, que são espirituais, diz Paulo, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, Gálatas 6:1, Nova Almeida atualizada. Isso nos leva um passo adiante, pois a passagem de Mateus 18 prossegue com as seguintes palavras substanciais sobre a autoridade dos membros reunidos: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Versículo 18. O que significa isso? Não se trata da tirania dos capatazes da igreja, nem do veredito da maioria sobre a minoria. É a igreja se levantando para purificar a própria igreja. A disciplina de um membro nunca deveria ser mera questão de negócio, pelo contrário, deveria ser uma questão envolvendo a alma para toda a igreja. É abominável ver a disciplina de qualquer filho de Deus sendo conduzida de maneira leviana, como se fosse insignificante. Contudo, não é menos abominável vê-la sendo executada como um assunto grave, se a gravidade se restringir à de um tribunal de justiça. Nenhuma disciplina deveria prescindir de sofrimento e lágrimas da parte daqueles que a exercitam. Isso tampouco pode acontecer se tais pessoas reconhecerem o que é a igreja. Paulo escreveu a imoralidade entre vocês em 1 Coríntios 5:1. Em primeiro lugar, ele não especificou a localização do pecado em um cristão individual, ele o situou na igreja. E escreveu mais: e vocês estão orgulhosos. 1 Coríntios 5:2. O pecado era do corpo inteiro, e a vergonha e a dor não deveriam ser apenas de um membro, e sim do conjunto todo. Na disciplina da igreja, precisamos considerar a unidade do corpo de Cristo, mas não só o fato, como também a potencialidade do pecado. Tenho primeiro de localizar em mim o pecado que se manifesta no meu irmão, e não ouso julgá-lo nele até que o tenha julgado em mim mesmo. Pela graça de Deus, posso não ter cometido o mesmo ato, mas carrego dentro de mim o pecado que o provocou. A disciplina é sempre uma medida corretiva e tem como alvo a recuperação do irmão que pecou. Até no caso mais extremo,
Tem-se em vista o fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, 3-5. No que diz respeito aos filhos de Deus, há misericórdia em todos os juízos do Senhor, e quando julgamos qualquer um dos seus filhos em nome dele, quer o façamos como a igreja inteira quer como membros individuais, deveríamos estar cheios de misericórdia. Apesar de nossa atitude exterior ser um ato de disciplina, nossa atitude interior deveria ser de amor. Extraído do livro, Senhor, e agora? Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.